O nosso pastor ele tem pregado já há alguns domingos, e ele encerrou, antes de entrar de férias, uma série de mensagens falando sobre o Evangelho, uma história de redenção. E ele discorreu durante vários domingos em cima do livro do Evangelho de Mateus, capítulo 1, falando na genealogia de Jesus, o quanto que esse Evangelho nos traz redenção dos nossos pecados. E como na vida nada se cria, tudo se copia, eu vou copiar o nosso pastor. Então o tema da mensagem dessa noite é o Evangelho, uma história de redenção. Só que em vez de me debruçar no livro de Mateus, na genealogia de Jesus, eu vou me debruçar no livro de Gênesis, capítulo 3. E eu peço que você abra a sua Bíblia. O texto é um pouco longo, mas me permita lê-lo do início ao fim. E você, no final da mensagem, espera assim que você compreenda o quão importante foi fazer a leitura completa desse texto. Gênesis capítulo 3. A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte, eu vou ler e você acompanha comigo. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore, da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará.
E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz, perdão, irmãos, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupa de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra do qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou o querubim a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Este é o texto da palavra de Deus que relata a queda do homem. E eu me debruço, subo nos ombros do reverendo Hernandes Dias Lopes para tentar, de alguma forma, esmiuçar esse texto nessa noite junto com os irmãos. Mas antes de começarmos a explorar esse texto, algumas coisas precisam ficar claras para nós nessa noite. E algumas verdades fundamentais precisam ser estabelecidas aqui nessa noite. E a primeira delas é que esse texto não é um texto aleatório, não é uma fantasia. Esse texto de Gênesis capítulo 3, ele é real. Adão e Eva existiram. Adão e Eva não é mera invenção do ser humano. O livro de Gênesis, esse relato de Gênesis da queda do ser humano não é um mito, não é uma parábola espiritualizada, é palavra de Deus, é verdade. E nós precisamos crer nisso. Adão e Eva, eles não são apenas... Eles são personagens históricos, como a própria palavra de Deus vai nos confirmar em Lucas capítulo 3, versículo 38. Adão está na genealogia de Jesus. E se ele está na genealogia de Jesus, portanto, ele existiu. E se nós não crermos na existência de Adão e Eva, logo, a queda não existiu, porque foi Adão e Eva que pecaram. Tudo começou. A queda da humanidade começou em Adão e Eva. Então, se Adão e Eva não existiram, a queda não existiu. E se a queda não existiu, não tem por que nós nos emocionarmos com uma canção tão linda hoje, ministrada pelo nosso irmão Diego. Não tem por que nós estarmos aqui celebrando um Salvador, celebrando um Redentor. Se não houve queda, não existe pecado. E se não existe pecado, não precisamos de um Salvador. Portanto, precisa ficar claro para mim e para você nessa noite que Adão e Eva não é uma parábola. Eles são seres históricos, eles existiram. Segundo ponto que precisa ficar claro para a gente nessa noite é que a queda, ela trouxe consequências
devastadoras para nossas vidas. Se vivemos no mundo de hoje com tanta violência, com tanta atrocidade, é por causa da queda. Se sofremos aflições no nosso corpo, se temos doença, se temos oposições, como estudamos hoje de manhã na IBD, tudo isso é por causa do pecado. A desobediência de Adão e Eva afetou a nossa relação com Deus, afetou a nossa relação com o nosso próximo, afetou a nossa relação com nós mesmos e a nossa relação com a criação. Isaías, capítulo 1, versículo 5, vai descrever o pecado como uma doença mortal. Davi, em seu Salmo, capítulo 51, versículo 5, vai reconhecer que todos nós nascemos e estamos inclinados ao pecado. Irmãos, precisa ficar claro para nós nessa noite que o pecado é a maior tragédia que já aconteceu na história da humanidade. Não é o tsunami, não foi a pandemia que vivenciamos há poucos anos atrás, não é o câncer que tem afetado tantas pessoas, mas sim o pecado. A fome tem matado muita gente. A violência tem matado muita gente, mas o pecado tem devastado muitas vidas. O pecado é a maior tragédia da história da humanidade. Dito essas coisas, vamos então caminhar no texto de Gênesis capítulo 3 e tentar extrair desse texto algumas verdades importantes para lutarmos contra o pecado que habita em nós, para vencermos o pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 3, vai nos mostrar os degraus de uma queda. Ninguém cai no pecado de repente. Toda queda, ela é antecedida por descuidos espirituais. Você consegue me compreender? Foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Veja o versículo 1 do capítulo 3. Mas a serpente, a mais astuta de que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Primeiro degrau da queda de Adão e Eva foi dar ouvidos ao diabo. Dar ouvidos à serpente. O texto deixa claro que a serpente ela era o ser mais astuto. E perceba como ela chega. Ela não chega negando. Ela chega questionando. É verdade que Deus disse? É verdade que Deus disse? Queridos irmãos, você não vai cair no pecado de repente. Você não vai cair no pecado de uma hora para outra. Você vai cair no pecado porque você dá ouvidos ao diabo. Você dá ouvidos aos questionamentos que o diabo faz para você. Derek Kidner aponta que a tentação começa com uma sugestão seguida de argumentos, gerando incredulidade e colocando a palavra de Deus sobre julgamento humano. Veja o que a serpente disse para Eva. É verdade que Deus disse? Você vai começar a cair em pecado quando você começar a duvidar da palavra de Deus. A serpente dá uma sugestão e olha o que a mulher responde para a serpente. Versículo 2. Do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Eles deram ouvidos, eles duvidaram da palavra de Deus, e ao duvidar da palavra de Deus, eles distorceram a palavra de Deus, no versículo 2 e no versículo 3. Nós vamos explicar por que eles distorceram. O filósofo Brauner vai dizer que, nesse diálogo, no versículo 2 e 3 de Gênesis capítulo 3, começa uma conversa teológica entre Eva e a serpente. E a primeira coisa que Eva faz, ao distorcer a palavra de Deus, ela subtrai a palavra livremente e ela acrescenta: nem tocareis. Se você voltar no capítulo 2, espera que eu perdi o versículo aqui, eu esqueci de anotar. Aqui, versículo 15 e 16. O Senhor Deus tomou, capítulo 2, o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você poderá comer livremente. No versículo 3 do capítulo 3, Eva retira a palavra livremente. Mas, versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus, no momento, disse que ela não podia tocar, e Deus disse que eles deveriam comer livremente de todas as coisas. Mas Eva, ao começar o seu diálogo, a sua conversa teológica com a serpente, ela subtrai coisas da palavra de Deus e ela acrescenta coisas da palavra de Deus e ela minimiza a ameaça que era comer daquela árvore, do fruto daquela árvore. Porque ela vai dizer que para que não morrais, quando na verdade Deus disse para ela: certamente você irá morrer. Meus queridos irmãos, nessa noite, Deus está dizendo para mim e para você, para que nós não brinquemos com Satanás, nós não devemos dar ouvidos a Satanás, nós devemos entender que a consequência do nosso pecado é a morte, é a nossa destruição. O pecado gera em nós não só uma queda, não só um machucado, o pecado gera em nós morte. Se você levar uma vida de pecado, se você viver dando vazões aos sentimentos, aos desejos da sua carne, se você der vazão ao pecado que habita em você, você vai morrer. Certamente você vai morrer. O salário do pecado é a morte. Mas louvado seja o Senhor, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus nessa noite não quer que você morra. Deus nessa noite quer que você viva. E que para você viver, você precisa viver nele e para ele e somente nele. Bruce Waltke vai observar que Eva gradualmente cede às meias verdades do inimigo. Eles vão dar ouvidos à negação da palavra de Deus. Olha a petulância, me permitam usar esse termo, de Satanás. Olha o versículo 4, versículo 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Agora, Satanás avança mais. Ele não coloca mais dúvida na mente de Adão e Eva. Ele faz com que eles neguem a palavra de Deus. Certamente o quê? Não morrereis. Foi isso que Deus disse para eles? Não. Nesse versículo 5 começa o conflito. Porque, segundo Brauner,
é a verdade da serpente, uma verdade sem limite, contra a verdade de Deus, que protege e guarda o ser humano. Satanás diz para você: viva da maneira como você quiser, a vida é tua, você faz o que você quiser, seja feliz, sacie os seus desejos, a sua vontade, viva livremente, viva da maneira que lhe agrade, porque certamente você não vai morrer, mas a verdade de Deus diz que você não pode satisfazer todos os desejos da sua carne, você não pode satisfazer todos os desejos do seu coração. Eu estou aqui dizendo que as minhas verdades, elas te salvam, elas te libertam e elas te protegem de uma vida eterna no inferno. As minhas verdades, as verdades de Deus, te levam ao caminho de vida e não ao caminho de morte, mas a verdade de Satanás vão te dar prazeres, vão te dar satisfações, mas satisfações momentâneas, porque o fim delas é um fim de morte. Tem até um meme rolando nas redes sociais, brincando com o calor do Rio de Janeiro. Eu não vou lembrar o meme 100%, mas o meme mais ou menos diz assim: se você está reclamando do calor do Rio de Janeiro, é um alerta de Deus para que você corra do inferno. Porque se está quente aqui, imagine o inferno. A verdade de Deus nos protege de uma vida eterna no inferno. Seguimos no texto, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Depois de darem ouvidos à negação da palavra de Deus, dita por Satanás, eles passam a olhar o pecado como algo agradável. Primeiro você nega a palavra de Deus. Depois você começa a dar ouvidos às mentiras de Satanás. E depois você começa a achar o pecado agradável. Consegue perceber que a queda não é momentânea, existe um degrau. Você dá ouvido, você nega a palavra e depois você começa a achar o pecado agradável. Irmão, se o pecado fosse ruim, ninguém cometeria. Pecado é bom. Pecado é bom. O fim dele é desastroso. Mas enquanto você está praticando ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Tem um teólogo brasileiro famoso. Hoje em dia ele está meio herege, mas eu gosto dele. Pastor Ed Renekiewicz. Ih, tá gravando, esqueci. A força do hábito, não estou acostumado com gravação, né? Mas enfim, já saiu o nome. Mas eu gosto dele. Mas ele dizia em uma das suas mensagens que se quando você estivesse na prática do pecado, da prostituição, estivesse lá com a prostituta no leito e você orasse a Deus, você não cometeria o pecado. Mas a gente pensa em Deus nesse momento? Jamais. A gente quer saciar nossos desejos, a gente quer saciar a sede doentia do nosso coração pecaminoso e damos vazão a tudo aquilo que nos destrói. Por quê? Porque o pecado é bom. O pecado é gostoso. Mas ele nos destrói. E uma outra coisa importante que esse versículo nos mostra é que
além do pecado ser bom, e Eva passou a olhar para ele como algo agradável, nos lembra que Eva estava no lugar errado, na hora errada, ouvindo a voz errada. Irmãos, nós pecamos porque nós damos ouvidos às pessoas erradas. Nós, muitas vezes, estamos no lugar errado, na hora errada, vendo as coisas erradas. E pequei, claro, irmão. Porque você estava naquela rodinha dos escarnecedores, conversando coisas que não deveria um crente conversar. No meu trabalho, uma das frases que eu mais escuto é: eu fui pela mente dos meus amigos, por isso eu roubei. Eu fui levado enganado. Andar nas companhias erradas, sentar na roda de conversas erradas, estar no momento errado, nos lugares errados, dar voz a quem não devia, vai te levar a pecar, irmãos. Vai te levar ao pecado. Eu sempre digo, quando eu falo para casados, se você é casado e valoriza o casamento, você tem que andar com quem valoriza o casamento. Porque se você não andar com quem valoriza o casamento, na primeira briga que você tem com a tua esposa, você, vai embora. Você dá o fora. Você, menino solteiro, você, menina solteira, que entende que é importante você se manter puro sexualmente, você tem que andar com quem preza a pureza sexual. Ou do contrário, você vai cair. Você vai se deixar levar. Essa história de que eu vou influenciar um não cristão é balela. A tendência maior é você ser influenciado por ele. Não, eu só vou na festinha da praça, que vai ter de tudo lá. Mas eu não vou me corromper. Eu vou lá para evangelizar os meus amigos. Cuidado. Cuidado. Porque você vai na festinha e lá vai estar acontecendo tudo de errado. Tudo de errado. Estamos chegando no carnaval. Eu já falei para vocês, eu não evangelizo no carnaval. E louvo a Deus porque tem irmãos que evangelizam no carnaval. Mas não é para mim. Não é para mim. Não é um ambiente para mim. Eu sei das minhas fraquezas. E eu vou pecar. Primeiro passo para eu não ter prazer no pecado é também eu me conhecer. Eu saber das minhas fraquezas. Eu entender os meus limites. E não me colocar no lugar errado. Não andar com as pessoas erradas. E não dar ouvido a conversas erradas. Uma outra coisa importante que esse versículo 6 nos mostra é que se Eva estava no lugar errado, na hora errada, dando voz, dando os ouvidos à voz errada, Adão ficou em silêncio. Adão foi omisso. Ele estava do lado de Eva, mas não assumiu o seu papel espiritual. Não assumiu o seu papel espiritual. Nós homens, e agora eu falo para os homens, temos a tendência muito grande de cairmos no pecado da omissão. Homens que têm filhos, geralmente, qual é a frase que a gente escuta? Aqui não acontece isso. Mas geralmente qual é a frase que a gente escuta? Ô mulher, olha essa criança aí, ó. Olha o que ela está aprontando. Olha o que ela está fazendo. Ele está assim por causa de você. Ele está assim porque você não ensinou ele direito. Quando, na verdade, a responsabilidade espiritual do nosso lar, a responsabilidade espiritual na educação dos nossos filhos, primeiramente nossa.
A tarefa de não comer do fruto foi dada para Adão, depois para Eva. E Adão viu tudo e ficou o quê? Em silêncio. Tem um livro muito bom que eu recomendaria, sempre recomendo para todos os homens, principalmente. É O Silêncio de Adão, se não me engano, de Larry Crabb. Certo? Certo? Obrigado, Rafael. Que livro? Vai falar muito da nossa omissão enquanto homem. Porque a gente julga Adão, às vezes a gente culpa Eva, mas foi Adão e Eva que pecaram, não foi só Eva. Foi Adão e Eva que deram ouvidos para Satanás. E Adão foi muito omisso nesse relato. A ingratidão e a soberba entraram em seus corações. Vamos caminhar mais um pouquinho, versículos 5 e 6. Vendo que a árvore era boa para se comer, versículo 6. Agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Adão e Eva tinham tudo, mas eles queriam ser igual a Deus. Muitas das vezes pecamos, porque não nos colocamos no nosso lugar de homens falíveis. Nós queremos ser infalíveis como Deus. Pecamos muitas das vezes porque não entendemos os nossos limites, as nossas facilidades e queremos ser igual a Deus. Esse texto também nos mostra, esse versículo 5 e 6 nos mostram um contraste muito grande com Cristo. Porque enquanto Adão e Eva queriam ser igual a Deus, Cristo, ele abriu mão de ser igual a Deus, se esvaziou e assumiu a forma humana para que eu e você hoje pudéssemos ter a oportunidade de termos os nossos pecados lavados e remidos pelo sangue dele. Se hoje nós temos um libertador, se hoje nós temos um salvador, é porque Cristo não quis se comportar igual a Adão e Eva, de querer ser igual a Deus. Ele, pelo contrário, sendo igual a Deus, se esvaziou, se humilhou, sofreu uma morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ser libertos dos nossos pecados. Isso é ou não é maravilhoso? Então, o ensinamento para nós é que não devemos andar na nossa caminhada cristã querendo tomar o lugar de Deus. Pelo contrário, nós precisamos nos humilhar e dizer para Deus diariamente: Deus, sozinho eu não consigo. Sozinho eu vou caminhar uma vida de pecado. Sozinho eu vou viver uma vida lastimável, dando vazões aos meus desejos. Mas eu quero me humilhar diante da tua poderosa mão e dizer que eu preciso de ti para caminhar em santidade por essa terra. Depois dos degraus de uma queda, os degraus da queda, nós temos os sintomas de uma queda. Eu já disse que o pecado foi a maior tragédia da história da humanidade. E assim como doenças deixam marcas, o pecado deixa sintomas. Versículos 7 e 8, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas após comerem do fruto, reinou no coração de Adão e Eva a culpa, a vergonha e o medo. Culpa, vergonha e medo. Irmãos, se o pecado não causa em você culpa, vergonha e medo, tenha certeza que você não foi salvo por Jesus Cristo. Porque quando a gente tem o Espírito Santo nos nossos corações e nós pecamos, a culpa, a vergonha e o medo, eles habitam em nossos corações. Principalmente o medo. E quer saber de uma coisa?
Quer perceber se você está levando uma vida de pecado ou se você está próximo de pecar? Veja se o que você está fazendo te causa medo. Quer um exemplo? Você que tem namorado, namorada, noivo, noiva, casado e casado. Você que é pai, você que é filho. Seus familiares, seus namorados, suas esposas, seus cônjuges, seus filhos, seus pais, têm acesso livre ao seu celular? Você tem liberdade de deixar o seu celular na sala e alguém pegar o celular e ler as suas mensagens do WhatsApp e as suas postagens do Instagram? Se você tem medo que alguém olhe o que está nas suas mensagens do WhatsApp, no seu Instagram secreto que você tem, pais, os adolescentes hoje têm Instagram secreto, tá? O Instagram que você vê não é o Instagram real dele. Eles têm um Instagram só dos amiguinhos, tá? Fica um alerta. Se você tem medo, muito provavelmente você está pecando. Você que é casado, aquelas trocas de conversa com a tua amiga do trabalho, com aquela tua amiga de longa data, a sua mulher pode ler? O seu esposo pode ler? Se não pode, pode ter certeza que você está em pecado. Se você vai tomar banho e esquece o celular na sala e fica, meu Deus, certamente você está em pecado. Se a sua esposa não sabe a senha do teu celular, não sabe a senha do teu e-mail, e não é para ficar fuxicando não, gente. É porque onde há verdade, não há segredos. E quer saber de uma coisa? O pecado faz do homem rebelde também um tolo. Olha só, Gênesis 3, versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher, o que eles fizeram? Se esconderam da presença de Deus. Gente, você pode se esconder da presença de Deus? Dois tolos. Você pode até esconder do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, do seu esposo, das suas esposas, segredos, coisas que você não quer jamais que eles descubram, mas de Deus jamais você conseguirá se esconder. Então não seja tolo, não seja tola. Confesse os seus pecados diante de Deus e dos homens, para que você seja livre. E para que o sangue de Jesus verdadeiramente te purifique de todo pecado. Além de marcas e sintomas, toda queda produz em nós uma racionalização. Versículo 9 e 10. Adão tenta explicar, camuflar e justificar. Querido, quando você tenta justificar muito, quando você é pego ali, ó, no erro, não faça isso. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Justificativa. Geralmente, quando pecamos, justificamos, não em cima dos sintomas,
na verdade, em cima das causas e não atrás dos sintomas. Não tente justificar os seus erros. Assuma, admita e mude de vida. Eu aprendi com a missionária Nalzira Nascimento e às vezes eu tento levar para a vida que muitas vezes nós queremos, quando nós estamos nos erros, nós queremos justificar. E às vezes, gente, o pecado não é algo tão grandioso, não. E tem um outro livro que eu recomendo para vocês, é Pecados Aceitáveis. Já viu quando aquela pessoa tem um hábito de sempre chegar atrasado nos lugares, nos encontros, nas reuniões? Ela sempre arruma uma justificativa. Chegou atrasado porque o ônibus atrasou, porque o pneu do carro quebrou. Sempre tem uma justificativa. Quem participa da Escola Bíblica 9 Marcas, eu sempre digo, quando eu escuto aquela palavra assim, ó, veja bem, já dá coceira no meu ouvido, porque quando vem com veja bem, a pessoa vem com uma justificativa, e muitas vezes uma justificativa não plausível. Mas uma das coisas que o pecado faz é nós racionalizarmos. A gente racionaliza o pecado e tenta dar jeitinho para poder camuflar esse pecado de forma que as pessoas não descubram nossas falhas. Segunda coisa que o pecado faz em nós é transferir a culpa. Versículos 11 e 12. Olha o que Adão diz. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Qual foi a resposta de Adão? A mulher que me deste para estar comigo. Ele transferiu a culpa para quem? Para a mulher. E não só para a mulher. Indiretamente, ele culpa o próprio Deus. Porque quem deu a mulher? O que ele diz? A mulher que tu me deste. E é assim no nosso dia a dia, quando nós pecamos, nós queremos o quê? Culpabilizar os outros. Culpabilizar as situações. Ah, eu sou assim porque meu pai me criou dessa maneira. Ah, eu sou assim porque eu não tive recursos financeiros. Ah, eu sou assim porque eu não tive educação. Ah, eu sou assim. Ah, eu pequei porque minha mulher não me dá atenção. Eu pequei porque ela não me trata bem. Eu pequei porque ele não me trata bem. Eu pequei porque ele não me dá atenção. Eu pequei porque ele não satisfez os meus desejos. Ah, eu pequei porque o meu pai não deixou eu ir para a festa que eu queria. Ah, eu pequei porque o meu irmão falou mal de mim e eu dei um tapa nele, sem minha mãe e meu pai ver. A gente sempre culpa o outro por aquilo que é, na verdade, culpa nossa. E que sabe quando nós culpamos a Deus? Eu pequei porque você não atendeu a minha oração. Eu pequei porque o Senhor não abriu a porta de emprego que eu desejava. Eu pequei porque o Senhor, eu pequei e etc. Quando a gente não culpa o outro, a gente faz projeções, versículo 13. Se Adão culpou a mulher, Eva vai culpar a serpente. Então o Senhor disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Freud diria que somos vítimas. Culpados são sempre os outros. Pare de se vitimizar pelo seu pecado. O pecado você cometeu porque você quis. O erro que você cometeu foi porque você quis. Não Não culpe os outros e nem projete nos outros as suas falhas. Assuma as suas responsabilidades. A Bíblia diz que somos pecadores e responsáveis pelos nossos pecados. As consequências da queda. A queda trouxe conflito conjugal entre Adão e Eva. Versículo 12. Trouxe guerra espiritual. Versículos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente,
Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você restejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Guerra espiritual, sofrimento no parto para a mulher, fadiga para o homem e morte espiritual. Vencer o pecado é guerra. Vencer o pecado não é deitado numa rede, com a perna cruzada, tomando uma bela água de coco, olhando as montanhas do Mendanha, a floresta do Mendanha. Pecado não se vence dessa forma. Pecado se vence guerreando. É guerra, é luta, é batalha, é sofrimento. Se você não quer morrer, você precisa lutar, você precisa guerrear. Você precisa largar o celular. Você precisa deixar de ver aquela série que te leva ao pecado. Você precisa deixar de ver aquele filme. Você precisa abrir mão de algumas amizades que têm te levado para um caminho de morte. Você precisa dobrar os seus joelhos dia a dia, ler a palavra de Deus, orar e buscar perdão e misericórdia do Senhor Jesus. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o pecado é a mãe da morte e o filho da cobiça. O pecado, nos versículos 22 e 24, vai demonstrar que Adão e Eva vão para o exílio, vão para a solidão do exílio. Mas graças a Deus, porque o texto não termina, não acaba em tragédias. O mesmo Deus que julga é o mesmo Deus que salva. E no meio da ruína de Adão e Eva, Deus anuncia esperança. O versículo 15, os estudiosos vão dizer que ali é o início da redenção do ser humano. No versículo 15 de Gênesis, Deus promete vitória sobre o diabo. Jesus, no versículo 15, é prometido como aquele que vai pisar a cabeça da serpente. E se o diabo veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para destruir as obras de Satanás. 1 João capítulo 3, versículo 8. Projeta para mim, por favor. 1 João capítulo 3, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para o quê? Para destruir as obras do diabo. Jesus veio para amarrar o valente. Jesus veio para arrancar-nos da potestade de Satanás. Jesus veio para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino da sua luz. Jesus veio para nos dar vitória em meio à destruição causada pelo pecado em nossas vidas. Deus promete vitória sobre a desesperança. Versículo 20. Adão vai chamar Eva e vai dar um nome para Eva no versículo 20. Adão vai chamar a sua esposa de Eva, que quer dizer vida. E ele crê, a partir desse momento, que diante do seu pecado, Deus pode trazer vida para ele. Adão teve fé. E a mesma fé que Adão teve, nós precisamos ter para vencermos o pecado. No versículo 21, Deus começa a redimir o ser humano. Aí ele veste Adão e Eva com peles,
E ali, no versículo 21, acontece o primeiro sacrifício. E esse sacrifício apontava para o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, no jardim, lá no Gólgota. Deus veste Adão e Eva, demonstrando o primeiro sacrifício e justificando ali Adão e Eva dos seus pecados. Romanos vai dizer que nós somos justificados pela graça. Romanos capítulo 3, versículo 24, versículo 26. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. E, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há redenção para o seu pecado e para o meu pecado. Não importa a vida que você tem levado, não importa o pecado que você tem escondido debaixo do tapete, há redenção e salvação para o teu pecado em Cristo Jesus. Portanto, eu não sei como a sua vida está nessa noite. Eu não sei as feridas da sua alma. Eu não sei as marcas que a sua história ou as quedas que você enfrentou na sua caminhada lhe causaram. Mas eu sei de uma coisa. Jesus está aqui nessa noite, Ele pode mudar a sua história. Deus pode fazer da sua história um renovo. Olhe para mim. Olha o que Ele fez comigo. Filho de um pai alcoólatra, um garoto rebelde, sonso, soberbo, briguento, respondão, um menino pobre que viu vários amigos morrerem vítimas do tráfico. Perdi muitos amigos nas drogas. Mas Deus não permitiu que eu trilhasse o caminho da morte. Aos 15 anos, Ele me salvou. Deitado na minha cama, no meu quarto, lendo a Bíblia, sem entender muito, mas a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus me alcançou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ao ler as palavras do Senhor, essas palavras do Senhor no seu evangelho, eu virei para Deus e disse: que é isso? Que amor é esse? Que diz que ainda que eu morra, eu possa viver. Que ressurreição é essa capaz de me livrar do caminho de morte? Que ressurreição é essa que é capaz de me tirar da depressão e me trazer a vida? Que ressurreição é essa? Que vida é essa que é prometida para mim? Que é capaz de me livrar do lamaçal, de uma vida de destruição e me trazer sentido à minha vida, trazer sentido à minha vida e trazer-me vida. Fazer com que eu que andava pelos vales de ossos secos, ver vida brotar. Eu que andava pelo vale da sombra da morte, passar a não temer mal algum, porque tenho a certeza que Jesus está comigo, caminhando por veredas, mesmo que difíceis, mas veredas que no final vão me levar à vida eterna ao lado dele. Esse mesmo Jesus está aqui nessa noite. Ele mesmo Jesus que me libertou, Ele quer te libertar. E a única coisa que Ele espera de você é que você responda a Ele, dizendo: eu sou um pecador. Eu entendo que eu sou um pecador. E eu quero entregar minha vida a Ti.
somente a Ti. Somente a Ti eu quero viver. Somente para Ti eu quero viver. Somente para Ti eu quero gastar todos os anos da minha vida. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Você não precisa pagar nada. Você precisa somente crer. Reconheça nessa noite que você é um pecador, que você precisa de um Salvador. E reconheça que Cristo, Ele te satisfaz. Ele é suficiente na sua vida. Que Deus nessa noite possa te convencer. Eu não sou capaz de convencer, mas o Espírito Santo é capaz de convencer de que você precisa urgentemente largar esse caminho de morte e passar a viver no caminho de vida. E esse caminho de vida é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos louvar?